Amados irmãos, amadas irmãs, façamos sobre nós, nesse momento, o sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos nesse momento a vinda da presença, a ação do Espírito Santo em nós, em nossas vidas, em nossos corações. Abrindo os nossos corações cada vez mais ao infinito, ao incondicional amor de Deus por todos nós. Peçamos ao Espírito Santo que aumente cada vez mais em nós o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, nosso Pai, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Peçamos ao Espírito Santo que torne o solo do nosso coração um solo fecundo, um solo fértil, para bem acolher tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar, por meio do seu Santo Evangelho de hoje. Peçamos ao Espírito Santo que produza muitos frutos em nós, que aumente muitos frutos em nós, frutos de amor, de paz, de mansidão, de paciência, de confiança, de esperança, frutos de paz, que colaborem, contribuam com a graça de Deus para a salvação de nossas almas e para a salvação de todos os nossos irmãos e todas as nossas irmãs. Por fim, peçamos ao Espírito Santo que possa abrir também os nossos ouvidos, para bem ouvir tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quer nos dizer, quer nos comunicar, quer nos ensinar por meio do seu Santo Evangelho de hoje. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, o Santo Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todos os tipos de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nesse mistério, que nos deixamos ser amados por Deus e amamos a Deus, Deus vai nos salvando, nos purificando, nos santificando, nos convertendo, vai fazendo com que nos tornemos cada vez mais a sua imagem, a sua semelhança. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, porém, pelo pecado original, pelos nossos pecados, porque nós somos pecadores, erramos, somos fracos, meio que a gente vai manchando essa obra, essa linda, maravilhosa obra que Deus realizou em todos nós, se temos a sua imagem e a sua semelhança, nós vamos manchando ela. Mas
Na medida que vamos nos entregando a Deus, nos confiando a Deus, amamos a Deus, entregamos nosso coração para Deus, abrimos nosso coração para Deus, Deus vai entrando em nossos corações por meio da vida sacramental, da vida de oração, por meio da caridade. E Deus vai nos tornando, limpando essa imagem e semelhança que Ele criou em cada um de nós, que muitas vezes está manchado pelo pecado. Ele vai limpando, vai purificando e vai nos tornando cada vez mais a sua imagem e semelhança. Como São Paulo diz, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E é justamente isso que nosso Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar por meio do seu Santo Evangelho dos dias de hoje. Nós vemos nos dias de ontem, por meio do Santo Evangelho dos dias de ontem, que os mestres da lei, os líderes religiosos do tempo de Jesus, aqueles que eram chamados a dar grande testemunho de fé, de vida e de fé, grande testemunho de amor, de confiança em Deus, tinham os seus corações tão duros, tão fechados, tão corrompidos, que o próprio Deus habitou entre eles e eles não reconheceram. Chamaram até de Beelzebu, negaram a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por terem corações tão duros, tão fechados. Porém, ao contrário dos mestres da lei, nosso Senhor Jesus Cristo, no final do Evangelho, quando veio Nossa Senhora, com seus irmãos, com seus familiares, com as pessoas que eram próximos a ele, em termos biologicamente, geneticamente, nosso Senhor Jesus Cristo ensina, exalta Nossa Senhora, que foi a criatura mais perfeita que Deus criou, aquela que disse sim, verdadeiramente abriu a Deus, que abriu o seu coração verdadeiramente a Deus, que entregou o seu coração a Deus, que fez em tudo a santa vontade de Deus, que acolheu o projeto de Deus, o projeto de amor e salvação para ela e para toda a humanidade, que foi um projeto que nos ensina a ser amorosos, misericordiosos, bondosos, que nos ensina a confiar, a fazer em tudo a vontade de Deus, a exaltou e também exaltou aquelas pessoas que estavam com ele, ouvindo seus ensinamentos, por elas também terem seus corações abertos a Deus, fazendo a vontade de Deus, amando a Deus, buscando a Deus, seguindo a Deus. E o Evangelho dos dias de hoje consiste justamente nisso. Hoje nós vemos, contemplamos, refletimos o mistério das bem-aventuranças, na qual a primeira bem-aventurança diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E quem são os pobres em espírito? Somos todos nós. Somos todos nós, seres humanos, filhos e filhas amadas de Deus, que muitas vezes pecamos, erramos, nos afastamos de Deus, negamos a Deus, provamos a Deus, tentamos a Deus. Porém, o que significa sermos pobres em espírito? É saber que sim, que por maior que sejam nossos pecados, por maior que sejam nossas misérias, os nossos erros, por mais que nos afastamos de Deus, por mais que muitas vezes traímos a Deus, negamos a Deus, não fazemos a sua santa vontade, não acolhemos o seu projeto de amor e salvação, sabemos, nos arrependemos e sabemos que muito maior é o amor e a misericórdia de Deus por todos nós. É nos reconhecermos pobres,
É saber que somos necessitados, dependemos totalmente de Deus, que nada há bom em nós, que tudo que há de bom em nós vem de Deus. Como o jovem rico, quando foi para se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo, disse: Bom mestre, nosso Senhor Jesus Cristo perguntou a ele: por que me chama de bom? Só Deus é bom. Então só Deus é bom. Tudo que há de bom em nós vem de Deus. Então precisamos cada vez mais nos colocarmos próximos, diante, na presença de Deus, pedindo a Deus para nos perdoar, perdão por todos os nossos pecados, pedindo a Deus para que Ele nos ajude a abrir cada vez mais os nossos corações a Ele, nos ajude a amá-lo cada vez mais, a fazermos sempre a sua santa vontade, acolhermos em tudo o projeto de amor e salvação que Ele tem para nós, como fez, como nos ensina nossa Mãe, Nossa Senhora. E na medida que vamos reconhecendo o quão pobre nós somos, o quão necessidade de Deus nós somos, o quão dependentes de Deus nós somos, em tudo, especialmente para podermos um dia contemplá-lo face a face, para podermos um dia estar por toda a eternidade com Ele, é que Ele vai nos salvando, é que Ele vai nos conduzindo à vida eterna, é que Ele vai nos abençoando, derramando muitas graças, muitas bênçãos em nossas vidas, que nos salvam, que nos edificam, que fortalece a nossa fé, que aumenta a nossa fé, que nos aproxima cada vez mais dele. E a partir da nossa abertura, do nosso coração, da entrega do nosso coração a Ele, Ele vai gerando em nossos corações vida, amor, paz, misericórdia, paciência, mansidão, pureza, santidade, tudo que é próprio dele. Tudo que é próprio dele, tudo que age bom, tudo que nos salva, Ele vai gerando em nós. Ele vai nos tornando, nos configurando cada vez mais a Ele. E fazendo de nós verdadeiros cristãos, novos Cristos. Novos Cristos no sentido de sermos cada vez mais a sua imagem e a sua semelhança. E como São Paulo diz, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vai se reproduzindo cada vez mais em nós. Vai agindo cada vez mais em nós e por meio de nós. Os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas ansiedades, a nossa vontade não será mais nossa, mas sim os nossos pensamentos serão os pensamentos de Deus. As nossas vontades não serão mais nossas, mas estaremos fazendo a vontade de Deus. Estaremos realizando a missão de Deus para as nossas vidas, para sermos cada vez mais canais, instrumentos dele para a salvação de todos os nossos irmãos e todas as nossas irmãs. Porém, o seguimento ao nosso Senhor Jesus Cristo não é fácil. Exige muita renúncia, muita disposição, muita abertura de coração, muito desprendimento de nós mesmos. Por Ele para habitar em nosso meio, esvaziou-se, desapegou-se da sua condição divina. E nós temos que, para deixarmos nos tornar cada vez mais a sua imagem e a sua semelhança, para nos deixarmos ser guiados, conduzidos por Deus, amados, atraídos por Deus, nós devemos nos deixar
morrer esse homem velho, tudo que é nosso, para fazermos em tudo a vontade de Deus. Muitas vezes somos atraídos por tantas coisas que o mundo nos oferece e nos afastamos de Deus. E impedimos com que atrapalhamos a ação de Deus em nossa vida, a obra salvífica de Deus em nossa vida, e atrapalhamos que Deus nos utilize para sermos verdadeiros testemunhos de vida e de fé para os nossos irmãos, para colaborar com a salvação dos nossos irmãos e nossas irmãs. Muitas vezes Deus não consegue se aproximar, atrair muitas pessoas, porque Ele não precisa, mas Ele quer fazer com que nós sejamos seus instrumentos. Ele não precisa, mas Ele quer depender do nosso sim, da nossa missão, da nossa ação, da nossa evangelização. E muitas vezes, muitas pessoas não são alcançadas por Deus, atraídas por Deus, amadas por Deus, porque bloqueamos, atrapalhamos, impedimos com que o amor de Deus, a obra de Deus, as bênçãos e graças de Deus para nós, para as nossas vidas, sejam concedidas a nós. Mas quando nos abrimos a Deus, o segmento de Deus, como falei, exige de nós muita renúncia, muita disposição, muita entrega, cada vez mais esvaziamento de nós mesmos, despojamento de nós mesmos, entrega de nós mesmos para fazer a vontade de Deus, para fazer em tudo a santa vontade de Deus. E muitas vezes, por fazermos a vontade de Deus, por deixarmos Deus agir por meio de nós, seremos incompreendidos, perseguidos, caluniados, difamados, insultados, tentados. Quem sabe até mortos, por sermos testemunhas do reino de Deus, por darmos testemunho verdadeiro do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E é isso que nosso Senhor Jesus Cristo diz. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Nossa recompensa, quando nos deixamos ser amados por Deus, é um caminho de renúncia, é um caminho de disposição, é um caminho de cruz, mas também é um caminho de vitória, de ressurreição, de vida eterna, de salvação. Temos sempre a confiança em Deus, de que se somos pecadores, mas nos deixamos ser amados por Ele, nos deixamos ser atraídos por Ele, transformados por Ele, fazemos em tudo a sua santa vontade, nos esvaziamos de nós mesmos, nos colocamos à disposição de Deus para a evangelização, para a missão que Deus nos confia, para a evangelização, para a salvação de todos os nossos irmãos, de todas as nossas irmãs. Vai ser um caminho de cruz, de sofrimento, de perseguição, de incompreensão, mas também vai ser o caminho de salvação, de vida eterna, de vida. Pois, ao fazermos a vontade de Deus, ao nos deixarmos ser amados por Deus e amarmos a Deus sobre todas as coisas, como se fosse concreto, fazendo a sua santa vontade, amando os irmãos, nós estaremos para sempre servindo, glorificando, amando, adorando a Deus, contemplando Deus face a face, por toda a eternidade. A nossa felicidade, a nossa paz não está nesse mundo, mas sim saber, por mais que
por maior sejam os nossos desafios, por maior sejam as adversidades, se estamos com Deus, estamos, pela graça de Deus, rumos, caminhando para a vida eterna, sendo conduzidos para a vida eterna. Senhor, muito obrigado por nos amar infinitamente e incondicionalmente. Muito obrigado, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, por este grande testemunho de vida e de fé para todos nós, de nossa Mãe. Ela que soube em tudo fazer a sua santa vontade. Ela que tanto sofreu por fazer a sua santa vontade, mas muito maior do que ela foi o sofrimento delas, é o amor e a honra que o Senhor a concede. E hoje nós temos uma mãe. Ela foi a criatura mais perfeita que o Senhor realizou. Muito obrigado por ela nos ensinar a sermos em tudo servos de Deus. Fazemos em tudo a sua santa vontade. Fazemos sempre o que o Senhor nos disser. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos atrai, o Senhor sempre nos ama e o Senhor só nos pede o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque por mais que somos pecadores, fracos, miseráveis, o Senhor nos ama. O seu amor, a sua misericórdia por nós é infinitamente superior a todas as nossas misérias e todos os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, por estar sempre de braços abertos a nos acolher de volta. Muito obrigado, Senhor, por nos amar, por nos perdoar, por nos curar, por nos salvar, por nos santificar, por nos purificar, por fazermos de nós, como São Paulo disse, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive. Muito obrigado, Senhor, porque na medida que o Senhor nos ama, vamos abrindo nosso coração para o Senhor vai transformando tudo que temos, tudo que somos, toda a nossa vida. Vai tirando de nós os nossos pecados, as nossas misérias e vai nos dando frutos de amor, de paz, de misericórdia, de mansidão, de pureza, para que sejamos, para transmitirmos cada vez mais o melhor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a esvaziar de nós mesmos, para nos enchermos de Ti. Muito obrigado, Senhor, por nos fazer vencedores. Vencedores diante de todos os desafios que surgem, que aparecem em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque em Ti somos mais que vencedores. Muito obrigado, Senhor, por ter dado a sua vida na Santa Cruz para a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, por, na medida que nos deixamos ser amados pelo Senhor, na medida que te amamos, que fazemos sua santa vontade, que nos deixamos ser transformados, Senhor, pelo Senhor, estaremos, por sua graça, sendo conduzidos para a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por nos preparar um lugar junto a Ti. Muito obrigado, Senhor, por tantas graças, tantas bênçãos que o Senhor realiza em nossas vidas, mesmo sendo nós tão fracos, tão pecadores, tão indignos. Muito obrigado, Senhor, por fazermos com que cada vez mais podamos te transmitir. Vou nos fazer cada vez mais a sua imagem e a sua semelhança. Sim, nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado original e os pecados que infelizmente muitas vezes a gente comete, vai manchando
a imagem e semelhança de Deus que nós somos. E o Senhor mesmo deu a sua vida e ele continua se doando a nós, cuidando de nós, especialmente por meio da Santa Missa, da adoração eucarística, da vida de oração, da vida sacramental, para retirar de nossos corações toda maldade, toda corrupção, todas as misérias, toda a morte espiritual, e por nos conceder vida plena, vida em abundância, especialmente vida eterna. Que seu nome seja sempre glorificado, amado por toda a eternidade.